Então hoje nós vamos possivelmente concluir esse assunto que já faz umas 3 semanas que a gente vem estudando. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Vamos ver aqui a introdução. Capítulo 96 do livro Palavras de Vida Eterna. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Destaca as possibilidades de auxiliar uns aos outros, somente encontra motivos para censura. Se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Então aqui temos alguns apontamentos importantes para refletirmos. Tem uma frase que é conhecida de muita gente do espírito André Luiz, que tem tudo a ver com uma questão de crítica ou de censura. Ele diz assim: não critiques, auxilie. Exatamente porque a crítica em termos psicológicos, ela sempre gera defensiva e a pessoa se colocar de encontro àquele que a criticou. Em verdade, quando analisa de maneira assim mais comumente, por trás da crítica sempre tem alguém que se acha superior ao outro e é uma expressão de orgulho, mesmo que a pessoa esteja certa. Porque se a pessoa estiver certa e de fato ela quiser ajudar, ela vai ter que encontrar meios de ajudar sem ser através da crítica. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Isso tem a ver também com o ensinamento máximo da lei de Deus, que é: faças aos outros o que gostaria que os outros te fizessem, se estivesse no lugar e na situação do outro. E geralmente é padrão da atitude normal de qualquer criatura humana o desejo de acertar. Ninguém faz algo, por mais errado que seja, se ela tiver relativo equilíbrio mental e psíquico, querendo errar. Ela faz querendo acertar. Só faz errado querendo errar se a pessoa estiver desequilibrada emocionalmente ou psiquicamente, porque senão ela vai querer acertar. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, desse ponto de vista, onde o altruísmo participa, ela vai ter certa empatia antes de estar querendo fazer qualquer censura ou queixa. Por outro lado, encerrando aqui essas observações, todos nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a presença de erros, enganos e desequilíbrios é constante. E toda a problemática que ocorre no mundo externo, segundo nós aprendemos na essência do Evangelho, tem a ver com nossas necessidades internas. A gente está em contato com pessoas, chefes, familiares desequilibrados, porque trazemos um passado a regularizar. Isso por si só já faria com que nós observássemos os erros e desequilíbrios dos outros de um ponto de vista bem alicerçado na empatia. Porque a gente sempre pode dizer, principalmente quando tem um familiar ou alguém que constantemente a gente tem que lidar com ele e ele é desequilibrado, de se perguntar o que é que eu tenho para aprender com essa situação, com essa pessoa, e por que é que eu tenho que vivenciar isso. Porque de maneira nenhuma essas coisas ocorrem de graça. E muitas vezes, quando não é com familiar, é alguém com patrão, com alguém que a pessoa tem que lidar diariamente durante um bom tempo, e a pessoa é um desequilibrado emocionalmente. E aí é quando vem a compreensão espírita de que, olha,
Se não dás campo ao desequilíbrio do outro e tens que conviver com ele, prepondera, algo está sendo resolvido. Não é o acaso que te traz a pertinência dessa pessoa constantemente em tua vida. Por isso diz aqui o final: se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. E realmente, muitas vezes, dependendo do desequilíbrio que outra pessoa tenha que convive conosco, a alternativa é o uso da oração, para manter o nosso equilíbrio pessoal. Porque senão, e não são poucas as vezes que isso ocorre, a pessoa parte para uma crítica a outra, e ali, quando olha, vai gerar uma revolta, que vai gerar uma discussão e que vai piorar um problema que já não era bom. E quando olhou, piorou. Então, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Então vamos entrar aqui nos últimos slides da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Sempre lembrando que o entendimento espírita dos demônios é dos nossos irmãos em estado de desequilíbrio e de engano, causando sofrimento aos outros e a si mesmo, e muitas vezes sendo instrumento cego das leis divinas, frente às necessidades que a maioria de nós traz no mundo de provas e expiações. Vamos ver aqui o primeiro slide de hoje. Espiritismo não tem relação alguma com a magia. Assim, nem espíritos as ordens dos homens, nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros, nem processos de enriquecer, e tampouco milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas. Então, é importante a gente refletir nisso, porque para as pessoas que ainda desconhecem muito o que é o Espiritismo, há uma associação por ignorância com que, poxa, esse pessoal deve lidar com coisas do outro mundo, coisas fantásticas, coisas mágicas. E, na verdade, a gente sabe que nada disso faz parte, nem da doutrina, nem da prática espírita, da prática das comunicações com os mortos. Porque, como nós aprendemos, entre outras coisas, os mortos somos nós mesmos numa nova roupagem, com as possibilidades e conquistas que oferimos até a última encarnação, manifestando entendimento e compreensão de acordo com o que já adquirimos. Então, não há milagres, não há prodígios, não há divinações e não há aparições fantásticas. No Espiritismo, nós vamos estudar as leis espirituais que regulam os fenômenos que para muita gente são fenômenos fantásticos, milagres ou mágicos. Realmente, no Espiritismo a gente estuda a possibilidade perante leis espirituais disso ocorrer ou não, mas não por uma questão de ser uma magia ou de ser algo fora do controle de leis, que é o que nós sempre estudamos e exercemos na prática da reunião mediúnica. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Não há, afirmamos ainda uma vez, analogia alguma entre os processos e fins da magia e os do Espiritismo. Só a ignorância e a má fé poderão confundi-los. Então, a partir do momento que a pessoa tem o primeiro conhecimento ou noção do Espiritismo, ele sabe que o Espiritismo não tem nada a ver com isso, a não ser que ele use ou esteja usando de má fé, aonde a ideia é de levar a pessoas a confundir o que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo não só reprova, como demonstra a
possibilidade e ineficácia de fórmulas cabalísticas, de práticas de magia, porque em realidade a vida espiritual que se manifesta através das reuniões mediúnicas atestam tudo o que trazem para nós subordinado a leis que não conhecíamos antes e que agora passamos a conhecer. Então não há, afirmando mais uma vez, analogia ou comparação alguma entre os processos de magia e os do espiritismo. Vamos continuar aqui. Quem estiver tentando acompanhar no livro vai ficar um pouco difícil, porque a gente está pulando muitos parágrafos, porque havia muitos parágrafos que tratavam de algumas observações que já tínhamos compartilhado. Então, para evitar de ficar reprisando explicações, a gente teve que pular vários parágrafos. E esse capítulo é mais ou menos extenso, ele deve ter aí umas 6, 7 páginas. As curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, mormente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, fosse confessar que faz uma boa e meritória ação. Então, dentre as possibilidades que o estudo das leis espirituais nos fornecem, vêm as intervenções que os espíritos realizam, tanto encarnados quanto desencarnados, em curas, em tratamentos, e que alcança muitas vezes aonde a medicina oficial não alcança. Sobretudo quando a causa, o fator gerador do desequilíbrio da doença é puramente de intervenção espiritual, através das chamadas influências espirituais negativas ou desequilibradas. Então, o espiritismo atua comumente através do uso da água fluidificada e do passe, mas também conhecendo os processos de intervenção, mesmo em doenças de maior gravidade, por parte da espiritualidade, quer quando a gente está dormindo, quer quando durante até palestras e estudos ou seminários espíritas, ou em reuniões, em sermões na igreja católica ou em igrejas evangélicas, aonde a mente do homem consegue serenar-se e os fatores da intervenção divina encontram campo de méritos, os espíritos atuam. Nos centros espíritas também. Então, nós conhecemos através de relatos mediúnicos, por exemplo, em livros de Divaldo Franco, ou em obras de biografia de Chico, as inúmeras vezes que há intervenções dos espíritos em curas, quer a gente esteja acordado ou dormindo. Divaldo Franco mesmo já foi operado mais de uma vez do coração dormindo, fora os tratamentos que ele já fez de coração acordado e os problemas que ele já teve 2 ou 3 paradas cardíacas, que depois veio através de ajuda a um processo de voltar em termos físicos a atuar entre nós, mas fora as intervenções que já teve assim no campo material, ele já relata em biografias dele vezes que ele dormindo foi levado para verdadeira cirurgia cardíaca. Uma delas ele conta com a participação inclusive de um médico passista. Ele estava dormindo, esse médium, eu já li isso, já vi isso em depoimento dele faz tempo. Então esse médium, a espiritualidade, porque precisava de ectoplasma e de energia magnética que o médium passista tinha. E de madrugada ele foi operado através desse médium com a intervenção dos espíritos. Então isso se dá dentro de leis espirituais. Nós não vemos de modo nenhum isso como algo fantástico ou mágico.
Não, isso está dentro de leis, onde os espíritos atuam e aonde, claro, há necessidade, há a presença do mérito, do merecimento, para que o fato ocorra. E no final aqui é interessante quando diz que se o diabo cura, fosse a confessar que faz uma boa e meritória ação. E na verdade não são poucas essas pessoas que buscam a casa espírita com muito medo do diabo e do demônio, principalmente devido às ideias preconceituosas que ainda são alimentadas e já fazem bastante tempo, ou pela má fé, como nós vimos anteriormente, ou por pura ignorância, mas que há muita gente que se receia muito de, através do espiritismo, poder ser alvo das intervenções demoníacas. Vamos aqui para mais um slide. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. As manifestações físicas, ou puramente materiais, competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designado por espíritos batedores. Então, os espíritos superiores só se comunicam normalmente, se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. Então, através do pensamento, do nosso psiquismo, da intuição, da inspiração, é a área onde a espiritualidade elevada mais atua, desde que a gente esteja oferecendo condições para isso, que é o nosso esforço de harmonia, de equilíbrio mental, emocional, que favorece haver um encaixe vibratório com os espíritos do bem. O que mais dificulta a atuação da espiritualidade benfeitora é a nossa mente concentrada, impregnada de objetivos puramente materiais ou sensoriais, porque forma o que a espiritualidade chama de vibrações baixas e pesadas. Então, as vibrações baixas e pesadas na Terra, é nelas onde os espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, mais sintonizam. A espiritualidade do bem, os espíritos superiores, o campo de vibração psíquica que emana é aquele que não tem a ver com esse tipo de satisfações ou de preocupações maiores, que faz com que muita gente, enchendo a cabeça de ansiedades e preocupações, dificulte a inspiração dos bons espíritos. Então, normalmente é preciso uma certa quietude, harmonia, equilíbrio interior, para que a pessoa possa estar sendo ajudada espiritualmente. Vamos aqui continuar, para a gente hoje concluir nosso assunto. O Espiritismo vai além, é mais rigoroso. Não admite manifestação de quaisquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus. Ao passo que a Igreja de tal não cogita, relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, a teoria da Igreja, se dispensam de tal permissão. Então é assim, na forma com que a Igreja, ou que até os nossos irmãos evangélicos entendem, muitos deles, os espíritos bons ou superiores, esses não vêm se comunicar nos centros espíritas. E o demônio, o Satanás, vem sem precisar de permissão de Deus nem nada. Eles ficam à vontade para agir, intervir e fazer o que bem quer. E os superiores, esses seriam impedidos. Quer dizer, uma coisa bem desarrazoada. Enquanto só se teria assistência do que não presta, o que poderia equilibrar, aí não recebe permissão de vir equilibrar. Então, como diz aqui o texto do começo, o Espiritismo não admite manifestação de qualquer espírito sem a permissão de Deus. Então, numa reunião mediúnica,
todo o andamento das atividades, o surgimento de espíritos doentes, de espíritos benfeitores, está sob as ordens e os critérios das leis divinas. Não está à vontade dos médiuns que vão para a mesa. E é o que normalmente faculta com que, mesmo as pessoas que têm mediunidade ostensiva, tendo um parente ou um amigo desencarnado, elas não consigam facilmente sintonizar e serem médios daquelas pessoas queridas. Eu me lembro daquele caso, faz muito tempo que eu contei, de Divaldo Franco, que tinha uma pessoa que frequentava já há muito tempo a mansão do Caminho e era mais ou menos de certa proximidade com Divaldo, ele e a esposa dele. E depois de certo tempo ele veio a falecer. Adoeceu e faleceu. E Divaldo disse que passou um bom tempo, depois a esposa dele veio até saber com Divaldo se não tinha tido notícia de como é que ele estaria na espiritualidade. E Divaldo disse, não, realmente eu não tenho notícia. E Divaldo disse, depois passou alguns meses, ele mesmo ficou se questionando com Joana sobre esse amigo dele, disse, mas nem tinha tido nenhuma intuição sobre como ele estava e não sabia o que tinha havido, né? E aí Divaldo conta que certa vez ele foi dormir e em desdobramento Joana de Ângeles acompanhou ele e disse, a gente vai visitar o seu amigo. E esse amigo dele estava em uma área de assistência espiritual bem afastada da Terra. Estava ainda acamado, isso já tinha se passado meses. E quando Divaldo diz, conta que quando chegou lá, que esse amigo viu Divaldo, achou logo que Divaldo tinha desencarnado. Disse, eita, Divaldo, você aqui. Você também desencarnou? Divaldo disse, não, eu não. Não se preocupe, eu não estou desencarnado. E aí ele contou que depois de ter visto a situação do amigo, já tinha se passado meses. E aí depois foi que, quando ele acordou, e mais adiante ele viu como contar alguma notícia para a esposa dele. Porque muita gente acha que facilmente poderia desencarnar um parente, um amigo querido, a pessoa é média ostensiva e já tendo certo afeto, afeição por ele, facilmente numa reunião mediúnica vai receber uma comunicação daquele parente. Não é assim. Há inúmeras possibilidades, né? Essa mesmo que Divaldo contou, esse amigo dele não tinha nem de longe ainda qualquer possibilidade de se comunicar. Ele ainda estava num nível de tratamento e de assistência espiritual, em um setor que era como se fosse um hospital, onde Divaldo o encontrou. Então não é assim. Há toda essa questão de certa dificuldade na comunicação. Por influência dessas manifestações, tem-se visto e vêem-se diariamente regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorarem-se a si mesmos. Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado é conferir-lhe diploma de tolo. Então, outra vez, Kardec coloca aqui no livro O Céu e o Inferno até uma forma de se expressar meio irônica, Porque, na verdade, ele diz o seguinte, veja, pelas comunicações mediúnicas e pela ajuda e assistência do Espiritismo, muitos espíritos são ajudados, encarnados e desencarnados. E que pessoas que eram viciosas entre nós, ao conhecer o Espiritismo, encontrou suficiente estímulo para abandonar os vícios e se tornar uma pessoa melhor. Então, querer dizer que o demônio é aquele que está alicerçando a melhora moral e espiritual da pessoa, é querer dar ao demônio um diploma de tolo, ou dizer que ele passou a ser agente do bem e não
da promoção do sofrimento humano. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Então, aqui nós somos chamados a uma reflexão. Todo o sacrifício da vinda do Cristo, como também muitos espíritos elevados em grau menor se sacrificaram pela mensagem do bem ou do amor e fundaram diversas religiões da humanidade, é claro, Cristo como o maior de todos, e eles subordinados inclusive à vontade do próprio Cristo, porque houve toda essa preocupação no surgimento das grandes religiões da humanidade e depois se deduz que não houve mais nada, que não houve mais intervenção do mundo espiritual entre nós, a não ser aquela que ficou registrada em livros religiosos há mais de 2000 anos, porque o budismo mesmo e outras religiões orientais são anteriores ao cristianismo. Então a gente é chamado ao questionamento, e aí parou? Vamos ver aqui adiante aonde leva essas reflexões. Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação. Mas contai, e somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos finalmente dos que a conhecem a põem em prática? Então há uma imensa quantidade de pessoas que não conheceram a mensagem através do Cristo, não virão a conhecer, e ainda tem aqueles que, a conhecendo, não conseguiram colocar em prática. Então tudo isso levaria facilmente à dedução que a paternidade divina encontraria outros meios de se fazer atuante entre nós, e esse outro meio dá-se de uma forma muito expansiva através das manifestações mediúnicas. Por que não lhes enviar a Deus outros mensageiros, que baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensiva aos que não a compreendem, e suprir, enfim, seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência da propagação do Evangelho. Essa reflexão que a gente vai sendo convidado a fazer. Por que Deus não enviaria outros mensageiros? Se mandou naquela época bem mais recuada, em que a imaturidade intelectual, emocional do homem foi alvo de tanto cuidado por parte de espíritos missionários que vieram ajudar os homens. Por que é que agora, que o homem estaria mais avançado, intelectual, moralmente, em parte, deixaria de ser alvo desse cuidado por parte de Deus? A dedução lógica é que não seria assim que deveria acontecer, como de fato não acontece. Através do surgimento, sobretudo, do Espiritismo, inúmeros missionários da área religiosa vieram trazer ao homem não só a lembrança do ensino do Cristo, como o incentivo e uma compreensão mais profunda do que ele ensinou, como nós temos auferido através do conhecimento da doutrina espírita. Então, voltando aqui um pouco ao texto, não venham ensinar a verdade aos que desconhecem, torná-la compreensiva aos que não a compreendem e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência na propagação do Evangelho. É o questionamento. Mas eis que chegam esses mensageiros, em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos a exemplo de Jesus.
Que fazeis vós, e como os recebeis vós? A vós os repudiais, repelis o bem, que fazem clamais, são demônios. É isso que muita gente, por ignorância ou má vontade, tem feito. Então, em verdade, a paternidade e o cuidado de Deus no incentivo ao progresso, à evolução da criatura humana, sempre esteve presente na história do homem, em todas as grandes épocas da humanidade. Então não poderia ter ficado calado só com os apóstolos há 2000 anos. Vieram através de vários médios ao longo da história do homem, e sobretudo agora com o surgimento do Espiritismo, na área religiosa sobretudo. Porque o Espiritismo, como a gente já ouviu inúmeras vezes, é o cristianismo redivivo. O que falta muitas vezes para nós espíritas é a exata consciência disso. Porque dependendo da exata consciência que a gente tiver desse papel do Espiritismo, o Espiritismo passa a ter um papel muito mais importante em nossa vida. Que a gente é chamado a ver nele a revivescência do cristianismo primitivo. O cristianismo tal como Jesus havia compartilhado com os apóstolos e que hoje nós temos. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam: fazia o bem por artes do diabo. E o Nazareno respondeu-lhes: reconhecei a árvore por seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Porque essa alcunha de religião do demônio, ou de que as manifestações mediúnicas propiciam a manifestação do Satanás ou algo assim, não é alvo só o Espiritismo. O próprio Cristo foi, segundo os relatos bíblicos. Inúmeras vezes Jesus curou, e os fariseus que observaram as curas disseram que ele curava pelo poder de Beelzebul, pelo poder do demônio. Então hoje também, do mesmo modo, muitas pessoas que são curadas através da intervenção do Espiritismo podem receber essa mesma condenação de pessoas ignorantes. E dizer: oxe, que cura, que nada, procura saber o que é isso, Espiritismo não é de Deus. Muita gente diz isso facilmente. E na verdade Jesus colocou a fórmula desde aquela época, porque a fórmula invariável é essa: reconhece a árvore pelo seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Então, se a pessoa recebeu incentivo a se tornar uma pessoa melhor através do Espiritismo, recebeu um tratamento espiritual, recebeu o conforto da certeza da continuidade da vida de parentes e amigos desencarnados, conseguiu através do Espiritismo superar depressões e problemas variados. Isso se chama bons frutos, e é a forma de reconhecer o tipo de árvore, e não os comentários ou as opiniões de terceiros. Deus, em sua misericórdia, envia os espíritos a confirmá-la e completá-la e difundi-la por todos em toda a terra, a santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda parte e não podem ser tolhidos. Então Deus, em sua misericórdia, envia espíritos a confirmar e completar essa mensagem,
que é a santa palavra de Jesus. Então, o Espiritismo, como deixa bem claro o Evangelho segundo o Espiritismo, que estivemos comentando na quarta-feira passada, no primeiro capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei, o Espiritismo também diz o mesmo sobre as palavras de Jesus contidas no Evangelho. O Espiritismo não veio de maneira nenhuma se opor, pelo contrário, aprofundar, desenvolver e difundir a palavra do Cristo. Então, e difundi-la por todos em toda a terra, a santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os espíritos não estão encarnados no solo. Esse é o fator que, para nós que estamos conhecendo o Espiritismo, é o mais determinante. É porque muitas pessoas ignorantes do Espiritismo acham que o Espiritismo teve um criador. E tem certeza que quem criou o Espiritismo foi Allan Kardec. Mas nós sabemos que o Espiritismo não teve criador. Como o próprio nome diz, religião dos espíritos. O criador são os espíritos, as almas dos homens que viveram na Terra. Nós tivemos um organizador desses ensinamentos, que foi Allan Kardec a princípio, que é o codificador. Mas o criador da religião, os desencarnados. Então a gente faz parte de uma religião que não tem fundamento humano. O fundamento são os espíritos, cuja voz, aliás, como aqui diz o texto, é que o grande caso é que os espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda parte e não podem ser tolhidos, não podem ser presos, não podem ser manietados, e não há como impedir o desenvolvimento e a difusão do Espiritismo, porque a sua base o homem não consegue atingir, a sua base é os espíritos. Vamos aqui para o último slide que nós vamos compartilhar no nosso texto. Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus parcial, vingativo e cruel. Vamos analisar um pouco esse último slide. Então, o Espiritismo reconhece, divulga de forma ampla e clara: o Cristo é bem o Messias divino. E aí o Evangelho mesmo, a palavra de João diz assim: assim reconhecereis que o Espírito é de Deus, e não que o Espírito não seria de Deus. De que forma? O Espírito que declara que o Cristo é o Messias, e o Espiritismo diz isso plenamente e amplamente. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém. A questão aqui é essa: o Espiritismo reconhece amplamente e apoia toda a sua mensagem na essência do Evangelho do Cristo, principalmente porque essa essência é consubstanciada no amor universal, que aliás é a base de todas as grandes religiões da humanidade. Mas ele vai adiante, sob a condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, porque é justamente a ausência dessa prática que mais dividiu a criatura humana em religiões que se combatem umas às outras, em ideias e doutrinas que são mais humanas
e que muitas vezes só servem a interesses materiais, financeiros, que prendem o homem à ilusão da matéria. Porque é justamente aí aonde, em termos externos, o Espiritismo tem seus adversários. Porque o Espiritismo, mostrando a essência da doutrina do Cristo, teria que enfrentar essa questão, que é baseada na má vontade, no egoísmo e no orgulho do homem. E qual é esse combate maior? A apresentação de uma religião que não visa, que não tem por base receber ou recolher contribuições financeiras, dízimos ou ofertas dos participantes como forma de dever para com os tesouros celestes, como as religiões, infelizmente ainda de certo modo, mesmo no cristianismo, fazem. Isso realmente fazem com que muitos não gostem do Espiritismo. Aí a gente tem que ter isso muito bem claro, porque na verdade eles pensam que o Espiritismo se difundindo colocaria muitas vezes os seus empregos ou meios de receber dinheiro de forma fragilizada. E por isso se armam contra o Espiritismo. Finalizando, e não de fazer do Deus justo e bom, que nela reconhecemos um Deus parcial, vingativo e cruel. Porque quando se observar as manifestações mediúnicas só pelo ângulo de manifestações do diabo, está se alicerçando um Deus parcial, vingativo e cruel. Pois não, João? Essa semana passada, né? Porque eu tenho um vizinho que mora pegado com a minha casa, ele é diácono da igreja. E, assim, a gente sempre termina escutando as conversas, não. E eu ouvi uma conversa que me chamou muita atenção, né? Aí, o pastor da igreja, ele é quem recolhe as doações, aí ele traz para casa, conta, tal, e na segunda-feira de manhã o pastor vai lá buscar. E eu ouvi uma conversa, e o pastor perguntando a ele, mas irmão, vamos aumentar a fé das nossas ovelhas, que a arrecadação está caindo. Nossas ovelhas. Problema de fé. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é que estou fazendo com Jesus? No nome de Jesus. Vamos aumentar a fé das nossas ovelhas. Está caindo a arrecadação. Porque eles acham que ele esperava uma arrecadação maior e não deu o que ele esperava, né? É verdade. O que é que estão fazendo, né? Com a fé das pessoas. Bota medo, aterroriza, né? É por isso que existe o diabo. O Se diabo não tivesse o existe. diabo, meu Deus, que graça teria. Como é que eles iriam exercer o poder e assustar o povo? Acabou o diabo sendo um empregado. Na verdade, o diabo ele é um aliado deles, né? Porque eles cultuam mais o diabo do que Deus. Deus é mais do que eles falam, realmente. Pois é isso. Bom, o próximo assunto que nós vamos estudar, vê aí a Aparecida, parece que tem a ver também com as comunicações mediúnicas. Ainda é um assunto ligado a isso. Proibido evocar os mortos. É proibido evocar os mortos, é o próximo assunto. E aí, o que a gente vai fazer nessa situação? Em qual delas? É proibido? Sim. Aí é o título. O que a gente faz diante dessa situação? É porque é uma proibição temporária que houve, né? Houve uma época que realmente. Mas que agora. Porque justamente eles ficavam chamando, evocando sempre, né? Por isso que foi proibido. Mas que a partir de Jesus
com o próprio exemplo do Mestre, né, no Monte da Transfiguração, a proibição foi invalidada. Exatamente, cai por terra. Mas a questão é que muitos acham que essa intervenção continua proibida, conforme o Deuteronômio. Engraçado que ainda tem gente que vive na época de Moisés. Mas veja o ensinamento de Moisés, qual foi. Eu vejo gente falar isso, meu Deus. É verdade. Vamos para a prece, né? Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, alegres estamos por mais esses ensinamentos que permitir mais esse estudo, para que possamos ampliar os nossos conhecimentos.